Gente, nessa aula de hoje vamos trabalhar duas revoluções e elas são bastante importantes porque elas vão acabar retirando o antigo regime de cena, tá? Então, vamos abordar a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. As principais características delas vai ser esse transformamento de desenvolvimento para industrialização, tá? Espera aí que eu vou ter que ver quem que pôs esse negócio vermelho para retirar. Enfim. Galera, enfim, por que o processo de industrialização nesse momento ele vai ser importante? Justamente porque ele vai trazer esse grande desenvolvimento em massa, tá, da produção dos produtos. Então, essa relação colonial que a gente vai encontrar na Inglaterra, entre a relação de colonial dela da Índia e a América do Norte, vai ser importante, porque vai ser um dos principais fatores que vai fazer com que a Inglaterra acumule justamente recursos financeiros, tá? A outra questão que vamos ver aqui também vai ser uma dupla revolução. Porque revolução não é um processo que acontece do dia para a noite. Ele vai mudar a sociedade, a nação em todos os seus aspectos, na economia, na política, na cultura, beleza? Então, essa é a grande importância de ser uma revolução. E essas duas revoluções, elas vão acabar abrangindo toda a Europa, elas vão acabar influenciando toda a Europa a partir daí, tá? Então, vai ter essa mudança nessas organizações das suas bases de estrutura, vai influenciar o nosso período, a nossa contemporaneidade, tá? E vai ser um grande marco histórico, porque vai ser uma passagem da idade para a idade, da idade moderna para a idade contemporânea, tá bom? Então, a gente vai ter a economia capitalista aqui consolidada, e principalmente a burguesia num centro de poder ali no Ocidente. Então, a gente vai ver os próprios reis sendo substituídos, tá? E vamos começar a ter uma ascensão popular, o surgimento de teorias e defesas políticas ou de representatividade política. Vale ressaltar que muitos filósofos e iluministas vão ter grandes influências nesse período, inclusive John Locke, tá? E Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Beleza? Então, indo para o próximo slide, a gente vai ter uma questão da primeira etapa da Revolução Industrial. Quando falamos de Revolução Industrial, temos três transformações, três períodos, tá? Desse momento. Espera aí, gente, deu problema aqui no compartilhamento. Vou reproduzir para vocês de novo. Então tá. Referente à Revolução Industrial, nesse momento, a gente vai abordar mais a primeira, tá? Que ela vai acontecer de 1760 a 1860. Essa primeira Revolução Industrial, ela vai acabar meio que sendo limitada à Inglaterra. Por isso que a gente fala que foi o pioneirismo inglês. Pioneirismo porque a Inglaterra foi a primeira a desenvolver esse sistema de inovação do trabalho através de um maquinário a vapor, tá? Lembrando, lá na Inglaterra a gente já tinha um sistema de manufatura. Agora eles vão se aprofundar mecanizando essa manufatura. Beleza? A Revolução Industrial ela vai ser mesmo só na Inglaterra, porque a Inglaterra vai ter todos os recursos necessários para isso. Ela vai ter dinheiro, que foi devido aos cúmulos de bens que ela mesma conseguiu juntar durante anos, tanto pelos seus atos de navegação, como sistema de pirataria, as reformas que vamos ver também voltadas para o cerramento dos campos, tá? Beleza até aí? Então, isso vai possibilitar todo já um sistema político, comercial desenvolvido na Inglaterra, sem falar que os burgueses da Inglaterra já estavam no poder político. E isso ainda não tinha acontecido nos outros países, tá bom?
E a principal fonte de energia aqui que vamos ter é o carvão, tá? Porque as máquinas são a vapor. Na segunda etapa da Revolução Industrial, a gente já tem aqui o próprio petróleo como principal fonte de energia. E na terceira Revolução Industrial, temos, além do petróleo, a energia, tem um grande desenvolvimento tecnológico, que é o fator mais importante da terceira Revolução Industrial, que a gente vai começar a ter os computadores, internet, e por aí vai. Tá bom? Indo para o próximo slide, a gente vai trabalhar os motivos do porquê a Inglaterra conseguiu essa revolução industrial. Olha só, ela é pioneira porque já tem um acúmulo de riquezas adquiridas durante vários séculos, até mesmo das colônias. Ela já vai ter desenvolvido um comércio internacional, inclusive pela Inglaterra ser uma ilha, os produtos navegam, são facilmente exportados, são facilmente retirados de lá para mandar para outros continentes, tá? Então, as vias fluviais da Inglaterra vão favorecer muito a isso, tá bom? Como ela coloca o cercamento? O que foi o cercamento? Desde o rei Luís lá até Elizabeth I, rei Luís VIII, a Elizabeth I, a gente vai ver uma política, uma série de políticas voltadas para a divisão da terra, tá? Principalmente que essa terra seja dada para o burguês e essa terra ela seja exclusiva para a criação de ovelhas. Então, a gente pega o pequeno para médio proprietário, principalmente o servo, que veio lá do sistema medieval, ele vai ser expulso do campo. Ele não vai ter o local para onde trabalhar ali no campo. Ele não tem mais aquele pedaço de terra. Ele literalmente vai ser obrigado a ir para a cidade. Aí lá na cidade, ele vai trabalhar nas indústrias. Então, a gente já está tendo uma migração. Estão saindo várias pessoas em grande quantidade do campo e indo para a cidade. E essas pessoas, elas vão ser os trabalhadores, a mão de obra braçal da indústria. Tá vendo como tudo está acontecendo rápido durante todas essas transformações históricas? Então, a ovelha ela acaba tendo mais importância do que o próprio trabalhador, do que o próprio servo, do que o próprio agricultor, tá? Lembrando, como a Inglaterra ela ganhava muito dinheiro através das mercadorias baseadas na lã, na manufatura da lã, ela vai dar essa importância para a criação das ovelhas, justamente para desenvolver o mercado. Outro fator que contribuiu para o acúmulo de riquezas dela foi justamente ela promover a pirataria, os famosos consos. Os piratas iam lá, roubavam o ouro dos navios portugueses, espanhóis, principalmente dos espanhóis, afundavam, atrapalhavam a questão do tráfico negreiro, e nisso ela acumulava todas essas riquezas. E também vamos ter os atos de navegação, que vão barrar com que outros países vendam seus produtos na própria Inglaterra. Isso vai fazer com que a Inglaterra ela tenha um certo domínio, tá? Tanto do mercado externo como interno, o que facilita também mais para o acúmulo da sua riqueza. E a gente vai ter essa própria privatização e apropriação das terras, que é pelas leis do cercamento, de novo. Está vendo como todos esses fatores vão contribuir para esse desenvolvimento? E os grandes proprietários de terra, eles vão estar relacionados também com as indústrias, tá? Ou são já donos de indústrias que compraram aquelas terras e só estão tendo uma forma de monopólio de poder, a burguesia está dominando aí. Então, essa revolução industrial, ela vai trazer essas grandes mudanças necessárias na ordem econômica e social que vai influenciar o mundo inteiro, tá? Então, quando a gente chega lá na segunda metade do século XVIII, essa utilização de máquinas e fontes energéticas vai começar a ser um objetivo de outros países. Se a gente pega a França, ela ainda está atrasada, ela ainda está num sistema rural, olha o tanto que a Inglaterra já está na frente. E como eu disse para vocês, a Inglaterra, como ela tem grandes formas de escoamento de mercadoria por vias fluviais, isso vai possibilitar ainda o estímulo da produção em grande escala. Galera, capitalismo. Eu vou produzir uma mercadoria em grande escala para o consumo. Olha a ideia já de consumismo aí, tá? E todos os outros países, quando você pega Países Baixos, que é a Holanda, França, Portugal,
principalmente Portugal, vai comprar muitos produtos já industrializados da Inglaterra, porque só se encontram lá. E a Inglaterra vai poder vender a altos preços, tá? E esse período também vai ser marcado por lutas de classes, proletariado, que é o trabalhador, aquele que só depende da sua força braçal e tem os seus filhos, prole, para trabalhar, para poder sobreviver. Burguês, que é o próprio comerciante, aquele que detém o maquinário para produção. Aqui a gente já vai ver também ideias de Karl Marx, que ele, além de ser historiador, é sociólogo e filósofo, né? Ele vai trabalhar essa ideia da luta de classes, e que é ela que move o desenvolvimento da história. A própria indústria, ela vai substituir o comércio, ela vai constituir o comércio industrial como uma das principais fontes de riqueza. Ela vai começar a substituir a mão de obra artesanal para trazer a mão de obra mecanizada, tá? Principalmente com o surgimento dessas máquinas a vapor. E vamos ter também a ideia de mão de obra assalariada. Porque a Inglaterra vai ser uma das pioneiras a proibir o tráfico negreiro, porque ela quer mão de obra assalariada para que essas pessoas ganhem dinheiro e comecem a movimentar o mercado. Olha o consumismo aí, tá? No próximo slide eu vou mostrar para vocês uns mapinhas que está colocando o crescimento demográfico ali da Grã-Bretanha como um todo, porque a gente está tendo industrialização, está tendo um certo melhoramento ali econômico e de determinadas leis para a condição de vida, porém, mesmo assim, não tem um sistema de saneamento básico desenvolvido, tá? Nesse período ainda falta muita ideias de higienização a serem descobertas. Beleza? O importante aqui é mais essa questão de crescimento das pessoas indo trabalhar nas cidades e justamente movimentando a economia. Está tendo tanta gente que vai faltar até trabalho para essas pessoas. E no próprio mapa, o que está no lado esquerdo, vocês conseguem ver aonde se localizam determinadas indústrias, principalmente a indústria têxtil, que fica no centro da Inglaterra, praticamente no coração da Inglaterra, tá? E a gente já vai ter na Inglaterra também um grande desenvolvimento de ferrovias. Bora fazer essa comparação da Europa. Olha como a Europa já está desenvolvida com ferrovias. A América do Sul a gente só vai ver isso, mas na região sul, né, do Brasil. Na África, muito pouca. Então, na Europa em si, até o transporte por ferrovias, além de ser tão desenvolvido, possibilita a entrega e o fácil acesso desses produtos para todas essas regiões. A própria Revolução Industrial não significa que vai trazer um grande tipo de melhoria para a vida das pessoas. Não vai chegar a acontecer isso, tá? Porque muitos desses camponeses, eles vão ser obrigados a trabalhar nas cidades. Essas cidades, elas inicialmente vão ser polos industriais, tá? Vão ser cidades ali construídas perto da indústria. E tem um problema, porque a gente vai ver uma dominação do trabalhador de forma psicológica. Aqui a gente vai ver determinados relógios sendo colocados em praças para a vista de todo mundo. Esses relógios também eles pertencem à própria indústria, que a indústria quer que o trabalhador esteja sempre lá na hora. Aqui vai ter os próprios sinos, aqueles apitos, a ideia das 13 badaladas também para poder adentrar no serviço. Então, isso já é para manter o trabalhador consciente de que ele tem que cumprir um horário na empresa, tá? E o trabalho aqui era maçante, vocês tinham que trabalhar 16 horas por dia, se vocês vivessem nesse período. E as casas, elas ficavam próximas da indústria justamente para manter esse controle, tá? Para você sempre chegar na hora. E o trabalhador, muitos deles morriam fazendo o próprio trabalho, porque eles não ganhavam bem. Os alimentos eram escassos nesse período e era muito caro, tá? Então, as pessoas que não conseguiam trabalho, eles tinham que ser marginalizados ou tinham que ir para a prostituição. Isso vai proliferar também doenças. Inclusive, muitas das fezes, urinas eram jogadas no meio da rua. Isso vai ainda aumentar a proliferação de animais, né, como rato e de doenças em si. Beleza?
E esse processo de urbanização, ele é desorganizado inicialmente, tá? Apesar dele ter esse planejamento de domínio psicológico, o crescimento da cidade e a própria construção dessas cidades, desses polos industriais, eles são desorganizados, tá bom? E sem mencionar que sempre há uma diferenciação entre o salário de homem, mulher e criança. A mulher, só por ela ser mulher, ela ganhava menos, tá? As crianças ganhavam menos também. E a maioria dos trabalhos das crianças eram voltados para as minas de carvão, porque como elas eram pequenas, elas conseguiam atravessar determinados buracos, paredes ou frestas, tá? Continuando. Bora para as etapas de crescimento da produção. Por quê? Teve um desenvolvimento na forma de se fazer produção antes de chegar na máquina, na mecanização, tá? Inicialmente, a gente tinha uma produção artesanal. O homem, o trabalhador, dominava todas as etapas do serviço. Ele era profissional numa área ou em mais de uma área, tá? O cara ele poderia ser pedreiro, arquiteto, artesão, e por aí vai indo. Ele tinha várias formações, isso era necessário até para a sobrevivência dele. Tá? Ele sabia todas as etapas de produção do serviço dele. Ele fazia tudo, do início ao fim. E sem mencionar que ele regulava seu próprio tempo de trabalho. Quando a gente vem com a produção manufatureira, aí já tem uma diferenciação. Vamos começar a ter uma divisão do trabalho. Quando tem essa divisão do trabalho, o artesão não é mais ele não domina mais toda a etapa, ele não domina mais todo aquele serviço, tá? Ele é especialista ou especializado só numa parte do serviço. Aí vem a produção mecanizada. Na produção mecanizada, diminui ainda mais a especialização dele. Ele não vai ser mais o seu dono, o dono do seu próprio trabalho, ele vai ter que trabalhar para alguém, para algum dono da indústria, para algum burguês, para algum dono de fábrica. A partir daqui, ele vai ter que cumprir horários impostos pela fábrica, tá? Ele vai ter que seguir o ritmo de produção da fábrica. Então, tá vendo que quando chega a mecanização, ele vai ter que começar a ser mais sujeito à vontade de um terceiro e ele vai ter que acompanhar cada vez mais o ritmo de trabalho que a máquina impõe. Isso na sociologia vocês vão ver muito com o Taylorismo, tá? Fordismo, vai também abordar uns temas assim. Gente, como eu falei para vocês, o trabalhador era muito explorado. Ele não tinha quase direito a nada, trabalhava muitas horas por dia, tinham pessoas que morriam no maquinário, eles eram praticamente desgastados, era jogado tipo para fora na rua e não tô nem aí. O trabalhador, ele era visto como um inseto, um animal, ele era um ninguém. Ele não tinha direitos. Se o cara perdesse um dedo, uma mão na máquina, a culpa era dele. Ele não tinha um ressarcimento, tá? Ele era praticamente substituído, porque tinha várias outras pessoas querendo um trabalho. Então, esses vários fatores de desigualdade social, de desigualdade financeira, de maus tratos pelo serviço, de abusos, vai começar a construir uma revolta na população. A população, ela vai acabar, essa população, esses trabalhadores vão acabar sendo divididos em dois movimentos. Ludismo recebe esse nome por conta do Ned Ludd, no qual a intenção deles era invadir as fábricas e quebrar as máquinas. Lógico, os burgueses não vão gostar nada disso, vão conversar com o sistema civil daquele período, os ludistas vão ser presos, se resistirem vão acabar sendo executados a tiro, tá? A partir daí temos o segundo movimento, que ele é mais inteligente, que ele se chama cartismo. Ele recebe o nome de cartismo justamente por conta da fabricação de cartas dirigidas ao parlamento britânico. Lembrando, os membros do parlamento eram os burgueses. A partir disso, os cartistas, eles querem direitos, tá? E eles vão lutar de forma democrática aqui. Eles vão buscar movimentar o sistema político a favor deles.
e eles vão utilizar muita ideia de sufrágio universal masculino, voto secreto e igualitário. Ok. O parlamento, ele começou a ver um problema, porque o proletariado aqui, ele começa a conseguir e adquirir consciência e poder. O parlamento, ele não quer isso, ele quer manter o próprio sistema dele de exploração. Então, o parlamento vai proibir qualquer união de sindicato e vai proibir qualquer movimento ou manifestação trabalhista, tá? Inclusive, a polícia pode agir e prender esses manifestantes. Mesmo assim, os sindicatos, eles surgem, eles passam e eles começam a impor manifestações por meio de greves. Olha a união, a ideia da união faz a força. Tá? Aqui o trabalhador ele vai se unir porque ele vai ter a sua consciência de classe. Isso é a teoria do próprio Karl Marx, tá bom? Porque eles vão perceber que o empresário sem eles não é ninguém. E eles vão começar a reivindicar seus direitos políticos e trabalhistas, tá? Só que a maioria dessas reivindicações, elas só vão ser atendidas lá no final do século XIX, para o início do XX. Então, a gente já inicia com isso entre metade do século XVIII, porém elas só vão ser atendidas lá no final do século XIX. Olha o tanto de tempo que leva. Tá? É muito tempo de luta, de manifestações. Enquanto isso, está tendo vários tipos de acontecimento no mundo também. Aí a gente vai ter essas reivindicações operárias conquistadas, como a redução da jornada de trabalho para 8 horas, o direito ao salário mínimo, descanso semanal, férias e conquista dos trabalhadores vai acabar sendo espalhado pelo mundo, vai acabar sendo visada por outros países, tá? Principalmente por colônias. Beleza? E enquanto isso também, lá na França, a gente está tendo a Revolução Francesa. Então, com a Revolução Inglesa, temos uma total mudança no sistema econômico, tá? E vai ter mudanças no sistema político voltadas para o trabalho, tá? Com a Revolução Francesa, a gente vai ter um total desenvolvimento aqui também político e cultural, voltado para o direito de participação democrática. E que o governo deve atender interesses da população. A Revolução Francesa ela vai acontecer de 1789 a 1799, ou seja, também vai demorar, é muito tempo conturbado de mudanças, tá? Vamos ter aí praticamente 10 anos de duração. E as 3 causas que vai movimentar essa Revolução Francesa é social, econômica e política. Por que social? 97% da população da França era pobre, era miserável. E eles tinham que pagar vários impostos para manter o clero e a nobreza no bem bom, na melhor condição de vida. Tá? E a França estava atrasada. O sistema dela era mais baseado no sistema feudal. E prestem atenção, as divisões de classes aqui, durante esse período de Revolução Francesa, são chamados de Estado. Primeiro e segundo Estado são referentes a clero e nobreza. Quando a gente fala terceiro estado seria dos burgueses ao pobre, do comerciante para baixo, tá bom? Então, o terceiro estado é o burguês, é o classe média, para baixo, para o pobre, tá? Esse terceiro estado que tem que pagar todos os impostos, todas as regalias que o clero e a nobreza, a aristocracia, usufruem. Isso vai começar a trazer um desgaste social. E como a maioria começa a ter consciência de classe de novo, vão ver que eles são maiores, estão em maior quantidade, vão se unir contra a aristocracia, tá? O clero, para poder se defender, vai dizer que tem a missão de orar, que a missão deles, que o trabalho deles é orar para aquele povo. E os próprios nobres vão falar que o dever deles é só de lutar, de participar das guerras, dos conflitos, tá? Essa era a forma da aristocracia tentar se defender e as desculpas exigidas por eles para manter suas regalias. Então, quando a gente tem um problema no sistema econômico, é que vamos ter uma consequência de vários anos de péssimas colheitas, vai ter uma forte seca naquela região que vai se generalizar,
Quem que vai passar fome? O povo do terceiro estado. A comida não vai chegar para ele, a alimentação vai ter uma alta no preço. Os únicos que vão conseguir comprar e adquirir isso é o primeiro e o segundo estado, né? É a aristocracia, o nobre clero. Então, você já está tendo um problema econômico, justamente gerado por guerras que a França participou contra a Inglaterra e perdeu, tá? E a outra também, guerras para tentar adquirir colônias. Olha só, a gente viu isso na própria questão das 13 colônias, que futuramente vai estar base para os Estados Unidos. A França vai ter um desgaste lá, isso vai afetar a própria França aqui, a população francesa. Isso vai causando cada vez mais crises no orçamento. E a política, que vai ser um outro problema que vai ter aqui de crise, é que a burguesia, os comerciantes, eles querem concorrer nesse comércio mercantil. Tá? Eles querem concorrer no comércio que já está acontecendo no mundo. Porém, eles precisam de espaço e poder, e principalmente espaço no sistema político do seu país, o qual eles não encontram. Aí a única ação que eles tomam, ou eles veem como possível, é uma reestruturação do Estado, do governo francês, na qual tem a maior participação política da burguesia, igual está acontecendo na Inglaterra. Então, a gente vai ter as etapas da Revolução. A Revolução Aristocrática, tá? O rei Luís XVI, ele vai ver que a população está começando cada vez mais a fazer manifestações, movimentos contra o sistema. Ele, receoso de perder o seu local, né, o seu domínio ali como rei, ele vai acabar convocando Estados Gerais. O Estado Geral é uma convocação extrema, no qual exige a participação de todos. Nessa convocação dos Estados Gerais, o primeiro e o segundo Estado, eles decidem aumentar os impostos do terceiro Estado. Isso acaba gerando mais confronto. O terceiro Estado vai ir para as ruas fazer mais manifestações contra essas formas de abuso que eles estão sofrendo, tá? Nisso, vamos ter a Assembleia Constituinte. Devido a várias revoltas que vamos ter do terceiro Estado contra esse sistema, na Assembleia Constituinte, ou a Assembleia dos Estados Gerais, que vai ser de 1789 a 1791, o terceiro Estado vai começar a ter mais participação política. Porém, eles querem que o voto seja por cabeça, seja por representante. Por quê? Antes era escolhido um representante para o primeiro, um para o segundo e um para o terceiro. Como o primeiro e o segundo estado, eles sempre andavam juntos, eles já decidiam sobre o que eles iam votar. E eles sempre ganhavam do terceiro estado. Tá? Aí o terceiro estado pega e fala, não, a gente quer aumentar a nossa quantidade de representantes, o voto vai ser por cabeça, vai ter a mesma quantidade de representantes do terceiro estado, que seja idêntica à união dos representantes do primeiro e do segundo estado. Porque aí a gente vai ter uma forma mais justa de governo, tá? De tomadas de decisões. O rei Luís XVI, o rei Luís aqui, 16, ele vai acabar enrolando para a tomada da decisão. Ele vai ficar adiando. Nisso, vai provocar uma certa descontentamento da camada burguesa. Os burgueses vão pegar e vão falar, ó, nós agora somos a Assembleia Nacional Constituinte e vão tomar o poder, tá? Uma das principais tomadas de poder é a queda da Bastilha. Inicialmente, eles invadiram a Bastilha porque lá ficava escondida muita pólvora, que ia ser utilizada para as armas. Porém, a Bastilha também ela é uma prisão para políticos, para intelectuais que são contra aquele governo. Tá? E a Bastilha, a tomada dela, é justamente um ato simbólico importante, porque a Bastilha era da aristocracia. Quando ela é derrubada, significa já o fim do poder do sistema aristocrático. E essa queda da Bastilha, esse movimento, vai chegar até as zonas rurais. Os próprios trabalhadores das zonas rurais vão começar um movimento lá contra os seus senhores, tá? E nisso a gente vai ter várias formas estabelecidas de governo. Uma das principais é a ideia
que os homens nascem livres e permanecem livres e iguais em direitos. Uma ideia já aqui, ó, de direito universal do ser humano. Porém, esse texto, inicialmente, ele é duvidoso, tá? Por quê? Ele não admite que o escravo também era um homem livre. Então, a escravidão pode continuar exercendo nas colônias. E vai ter uma mulher, em 1791, uma francesa, que é a Olympe de Gouges, que ela vai criar direitos baseados no gênero feminino. Ela é mandada para a guilhotina. Então, esse direito aqui dos homens meio que não está incluindo as mulheres. E quando a Olympe de Gouges, em 1791, tenta incluir as mulheres, ela acaba sendo mandada para a guilhotina pelo Robespierre. Tá? Vamos ter muitas constituições já entrando em vigor nesse período. O rei Luís ele vai tentar fugir, mas vai ser preso. O rei Luís XVI, quando ele tenta fugir, ele tenta criar um sistema para ir contra a Revolução Francesa, tá? E a gente vai ver a República Jacobina. Jacobinos eram os membros políticos que estavam mais associados aos pobres, mais próximos dos pobres. Os jacobinos, com medo de uma revolução contra eles, vai começar o período do terror. Robespierre... Professor, Oi. os jacobinos, eles eram escoceses, não eram? Jacobinos, eles eram da França, mas eles tinham essas descendências de escoceses também, tá? Eles eram mais considerados jacobinos por conta que eles estavam mais próximos dos pobres, beleza? E a gente vai ter os girondinos, que eles são representantes da alta burguesia ali, da França, desse período. E a planície seriam aqueles burgueses liberais, aqueles mais neutros, tá? O médio. Então, se fosse dividir em direita e esquerda, os girondinos seriam a direita, os jacobinos seriam o partido político esquerdista, tá? Para vocês terem maior noção desses movimentos. E o Robespierre, ele vai acabar impondo um governo de terror, porque todas as pessoas que forem contra os ideais dele, ele vai mandar para a guilhotina. Daí vem uma das ideias de que cabeça vão rolar, tá? E por ironia do destino, o Robespierre, ele vai ser morto pela própria guilhotina. Ele literalmente vai perder a cabeça por conta do poder. Por quê? Nesse sistema dele de governo do terror, ele vai acabar unindo dois partidos políticos, que é o Girondinos e o da Planície, contra ele. Acabando o poder do Robespierre, ele sendo executado, morto. Lembrando, o rei Luís XVI também foi executado na guilhotina. Quando o Robespierre morre, vamos ter o início do governo diretório. No governo diretório vai ter uma crise financeira, tá? E vai ter uma série de corrupções no sistema político da Revolução Francesa. Vai precisar de um representante que una a população e que pare com essas revoltas. Então, a melhor figura para representar isso vai ser o Napoleão Bonaparte, porque já nesse período, além dele ser jovem, ele era um general brilhante, já tinha várias conquistas em batalhas. Porém, Napoleão Bonaparte, ele vai aplicar um golpe, que é o 18 de Brumário, no qual ele vai fechar as portas, né, desse parlamento, dessa região, desse local, onde está acontecendo um conselho político. Ele vai fechar isso com forças armadas e ele vai tomar o poder, tá? Assim, ele dissolve o diretório e a gente vai ter início ao consulado. Por que consulado? Porque o Napoleão Bonaparte vai dizer, eu sou o cônsul. A partir disso, chega o fim da Revolução Francesa. E aí a gente vai ter início ao Império Napoleônico, que já é assunto para outra matéria, tá? Chegou o final da Revolução Francesa, a gente acabou com esse período moderno e a gente vai adentrar no período contemporâneo. As principais formas de transformação desses períodos é que a gente vai ter a Revolução Francesa marcada como luta pelos direitos de valores de liberdade, igualdade e fraternidade, que até hoje estão vigentes no nosso sistema, tá? Eu vou colocar para vocês até questões que eu peguei de um site de Revolução Industrial e aplicar para vocês. Outra coisa que ficou marcada na Revolução Francesa é a derrubada de um antigo sistema absolutista, tá? Então a gente vai ter início de um sistema de governo diferente, o início
de um sistema econômico capitalista, mas voltado para o liberalismo, não para o mercantilismo. Esse vai ser a marca do período contemporâneo. Deixa eu ver aqui. Sim, vou mandar as listas de exercício desse assunto hoje à tarde. Eu vou colocar lá no Google Class para vocês, tá bom? E eu vou mandar esse slide. O antigo slide eu postei no Google Class para vocês, da aula passada, tá, gente? Para ficar mais fácil. Mas eu vou enviar para vocês também por aqui, pelo WhatsApp. Perdão. Gaguejei aqui no finalzinho. Pessoal, dúvidas? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Então, vou terminar a aula aqui com vocês, tá? Muito obrigado. Qualquer coisa vocês podem estar chamando, tá? Pode estar perguntando. Aí eu vou postar hoje à tarde as listas de exercícios para vocês, tá bom? Tchau, tchau, professor. Tchau, tchau. Bom Tudo dia. de bom. Se cuidem.